Oi, o Sem Censura está começando agora. O futuro te incomoda? Você pensa nele com otimismo? Prefere viver o aqui e agora? Gosta do passado? Qual é a importância do futuro? Esse é o assunto do Gabriel Perecer. Ele é professor e doutor em filosofia da educação e no livro A Palavra é Futuro, ele fala como é preciso planejar e pensar o amanhã para ter sucesso no trabalho e na vida. E da importância de ter atitudes e ousadia, mas sem perder o pé na realidade. E o Sidney Barbosa? O Sidney não chegou ainda, mas ele é coordenador de arte forense da Polícia de São Paulo. E, de certa forma, ele trabalha prevendo o futuro, através da tecnologia. Eu espero que ele venha, porque o assunto dele é interessantíssimo. É um programa de computador que envelhece fotos de crianças desaparecidas há muitos anos. O programa simula como elas estariam hoje em dia, e isso ajuda a polícia a investigar esses casos. Além do futuro, vamos falar também de um artista eterno. O ator Fernando Eiras estreia nesta sexta-feira no Rio o espetáculo O Outro Van Gogh. A peça é o primeiro monólogo do Fernando e é baseada nas cartas trocadas entre Van Gogh e seu irmão mais novo, confidente do pintor holandês. E o pintor e escritor Carlos leva Van Gogh para as crianças. Ele fez o livro Van Gogh A Cor do Sol, onde ele mostra de forma simples todas as nuances da vida do artista, o gênio, a sensibilidade e também os momentos dramáticos na carreira do pintor. Cinema é o nosso assunto com Felipe Joffre. Ele é diretor do filme E aí, comeu? A comédia é estrelada por Bruno Mazzeo, Marcos Palmeira e Emílio Orciolo Neto. Eles vivem 3 amigos de infância em crise, tentando entender o papel do homem diante da nova mulher moderna e independente. O futuro deles chegou e eles estão aí todos atrapalhados com o futuro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Você escolhe aí como é que você vai participar com a gente. Com a gente falando do futuro. Vamos abrir falando do futuro. Gabriel Perecer. De que futuro a gente vai falar? Então, futuro em que sentido, área? né? Em que sentido? Esse livro que eu estou lançando aí com o grupo Autêntica, né? Faz parte de uma série, porque o que é fascinante no pensamento é você pegar uma palavra e ficar analisando, e conceituando, e procurando seus matizes. A palavra futuro você usa no dia a dia. Olha, futuro a Deus pertence, enfim, te desejo um bom... O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, assim, né, ouvindo isso, né? Aliás, é um equívoco, né? Você sabe que o título original do Stefan Zweig é O Brasil, um país do futuro. Island era país do futuro. Foi traduzido erradamente como Brasil, país do futuro. E a gente passou anos ouvindo Era isso. o clima de Getúlio Vargas, o Brasil é o país do futuro, e ficamos com esse equívoco durante todo o nosso futuro. Então, por isso talvez nós já éramos o país do futuro, não precisávamos então nos tornar um país do futuro entre outros, né? Então você vê que o futuro pode ser uma reflexão interessante na medida em que nós somos seres futurantes. Ou seja, quer dizer, você está aqui, você já está pensando no futuro, você está pensando se vai chegar o seu entrevistado, nós estamos pensando como é que vamos fazer para depois pegar o táxi, pegar o avião. Estamos aqui sempre nos projetando. O ser humano é um ser projetivo, programático. Né? Nós estamos no presente, mas nós nunca estamos totalmente no presente. E a tecnologia também faz a gente ficar ligado em tudo, né? Alimenta esse dispersar. Você não acha? O telefone celular, a mensagem, o ficar ali, né? Sim, digitando. Mas é uma dispersão, quer dizer, mas ela é constitutiva do ser humano. Quer dizer, nós trabalhamos com a realidade e trabalhamos o tempo todo com a irrealidade. O futuro não existe. O futuro não está aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos sempre nos projetando para esse futuro. Quer dizer, a própria condição humana postula o futuro. Nós queremos dormir e acordar amanhã. Nós queremos ter um futuro, nós queremos sempre trabalhar no futuro, queremos ter uns filhos, os netos, nós estamos sempre apostando no futuro. Mas o futuro não existe, né? Então, como nós vivemos essa tensão? Por isso que o presente é o momento do futuro. Eu estava pensando, por exemplo, na coincidência da palavra fruto e futuro, né? Porque se o presente é fruto das nossas decisões do passado, logicamente o futuro será fruto das nossas decisões do presente. E a palavra fruto e futuro são muito parecidas. Têm quase as mesmas letras, futuro, fruto.
né? E fruto é aquilo que você usufrui, né? A árvore dá fruto. Ela tem que trabalhar hoje para dar fruto. Então nós também temos que trabalhar hoje para nos dar o fruto do futuro, né? E é por isso que o planejamento é importante. Não porque nós devamos ser pessoas burocraticamente corretas e fazer planilhas, mesmo porque o homem, né, minha mãe dizia, o homem põe e Deus dispõe. Né? Então, essa tensão contínua nos leva a tomar decisões no presente, sabendo que elas são decisões que vão redundar em algo mais para frente. E por isso é que é importante do ponto de vista... Você não acha que a gente, do ponto de vista brasileiro, assim, nós os brasileiros, planejamos pouco? Sem dúvida. Não lidamos bem com esse planejar o futuro? Ficamos apegados ao momento presente, ao improviso. Falávamos há pouco ao sobre jeitinho. Isso, né? Vamos ver agora... na hora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, né, o que vai dar. Vamos ver, né, o que vai dar. E isso realmente, muitas vezes, nos deixa à mercê do futuro, à mercê do imprevisível. É claro que haverá sempre essa condição imprevisível da vida, né? Agora, o futuro é interessante pelo seguinte, Leda. Quer dizer, ao mesmo tempo, eu sei que vai ter futuro e eu não sei o que está para acontecer. Eu sei que vai ter um futuro. Verdade. Quer dizer, o futuro é necessário, ele vai acontecer, mas eu não sei exatamente o que, quando e como. E essa tensão, ela é trabalhosa. Como nós vamos lidar com isso? Então, aí vem a questão da educação, da ética, das decisões pessoais, das decisões morais, né? E por isso acaba sendo um livro não só para quem trabalha com essa questão da inovação, do futuro do país, mas também quem está pensando no seu próprio futuro, né? Não de maneira mesquinha, viu? O que vai ser da minha vida, mas também o que eu posso fazer para que o futuro seja melhor, para que as pessoas sejam mais felizes, né? E então entra toda essa Na verdade, pergunta, você tem uma frase na contracapa muito, muito clara, que é: o futuro está dentro de nós. Agora, como lidar com isso, né? O que esperar do futuro? Você é uma pessoa que pensa no futuro? Ou pensava quando era mais jovem, ou menino? Acho que sim, acho que só, né? Isso que você disse de o Brasil é o país do futuro, quer dizer, pelo menos há 30 anos eu pensava, que eu me lembro que eu fiz uma piada que eu dizia o seguinte: por isso que é verde e amarelo, nem verde nem maduro, né? É um país do futuro. Mas eu acho o seguinte, eu penso, agora eu gostei dessa observação que ele fez, o seguinte, que o futuro que ele se refere é o futuro de nós todos. Quer dizer, não no meu futuro pessoal, porque isso eu acho bobo, né? A gente pensa, né, no dia de amanhã, se vai sobreviver, se vai ter recursos para sobreviver, mas eu acho que pensar na sociedade é muito legal. No jeito que a gente quer essa sociedade, no jeito que a gente sonha isso. Sonha e gostaria. Eu vi um... temos que sonhar acordados, né? Com o pé na realidade. Ó, nosso Sidney chegou, que bom, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo, estamos falando do futuro. Que bom. Vamos Do lá. futuro, existe vida depois do futuro? O Brasil não se tornou o país do futuro, mas o futuro não destruiu o Brasil. Gostei disso. Essa questão do futuro radical, do futuro absoluto, porque há uma hora que você vê a finitude. Bom, então eu vou morrer. E talvez por isso é melhor eu me apegar ao momento presente. O carpe diem dos romanos era justamente isso: deixa eu agarrar o dia, porque eu só tenho esse dia, só tenho esse presente. A palavra hoje, em latim, hoc dies, significa este dia. O romano é muito prático. O latino, né, do Império Romano era muito objetivo. Pão e circo para os idiotas, dividir para reinar, e vamos nos agarrar ao dia de hoje, ao prazer de hoje, porque amanhã não sei se vai acontecer, né? Então, então, quando eu falo que hoje é hoje, quer dizer, eu perco a oportunidade de pensar nesse mais além, que é postulado pela nossa própria condição. Quer dizer, se você está pensando sempre no amanhã, quer dizer, por que eu vou parar de pensar no amanhã? Por que eu não posso acreditar num futuro absoluto, né? Aquela brincadeira, tem 2 gêmeos na barriga da mãe. Ontem você estava falando sobre criança, foi muito bom o programa. Ah, que bom, você gostou. 2 gêmeos, né, na barriga da mãe, e um pergunta para o outro: será que existe vida depois do parto? Que barato. Faz todo sentido, né? Só eu posso fazer, só você, só o ser humano pode fazer essa pergunta. Será que existe vida depois da morte? Porque nós postulamos isso, nós desejamos isso. E por isso nós continuamos vivos. Porque no momento que a gente desiste de pensar num amanhã radical, a gente desiste de pensar da vida, do hoje, né? O Cassiano Ricardo tem um trocadilho bonito, ele fala que o amanhecer, né, é um amanhã ser,
né? O amanhecer, né, com C, e o amanhã ser. Quer dizer, eu tenho que ser amanhã de alguma maneira. E essa esperança, eu acho que é a palavra que mais combina com o futuro. É esperança, né, que não é só um esperar, né? Eu espero que tudo corra bem. Mas a esperança é um acreditar e um lutar para que tudo corra bem. Olha, eu achei uma frase aqui na minha bolsa. A vida é breve. A alma é vasta. E nós ainda temos muito tempo. Eu me lembrei da Dercy, quando a gente fez a Dercy, é uma entrevista que eu vi dela aos 97 anos, 98, ela disse, olha, eu já vivi quase um século, mas é breve. Então, vive hoje. Uhum. Eu estou aqui, eu estou hoje aqui, inteira aqui, porque é hoje que eu tenho. Eu acho, isso é muito nietzschiano, né? No sentido da afirmação da vida, né? Eu não sou profundo conhecedor do Nietzsche, eu leio e gosto, mas não sou filósofo nem nada disso. Mas eu gosto dessa coisa da afirmação, de afirmar que é aqui. Estamos aqui, com Leila agora, com você ouvindo isso aqui. Estamos aqui agora. O programa é bom porque estamos aqui agora. E ele pode ser bom para muita gente, para o futuro de muita gente, para o nosso futuro. Mas se a gente fica aqui agora, o programa pode ser ainda melhor, você não acha, Leila? Hein? Essa coisa de estar presente, né? De estar inteiro. Inteiro naquilo. E preenchido, né? Eu gosto disso, de estar inteiro nas coisas. As três dimensões se Mas entrecruzam. eu também gosto dessa coisa do futuro. Mas as três dimensões se entrecruzam. Estar aqui agora e estar... sonhar. Eu acho que se você perde o sonho do futuro, a esperança do futuro, você... Ou eu. Pois é. Você está morto de alguma forma, entendeu? E Nietzsche queria também, tanto é que ele depois pleiteou o eterno retorno. Não, tem que haver uma eternidade, algum tipo de volta tem que ter. Eu não me contento com o dia de volta, hoje. Essa ideia da Agora, as três dimensões se entrecruzam, porque o passado é aquilo que não passou, é aquilo do qual nós continuamos falando. O presente é aquilo que escapa, mas se torna futuro e passado. Né? E o futuro é aquilo que eu estou procurando fazer o tempo todo. Tem uma poeta que diz, quando eu pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já ficou no passado. Então, futuro, passado e presente estão muito juntos. Nós somos um feixe, né, de passado, presente e futuro. Então, não é porque opor o futuro ao presente, nem o presente ao passado. É integrar as três dimensões e transformar-se numa pessoa mais plena também. E aí você trabalha, você vai fazer as outras palavras da coleção? Então, a ideia é escolher palavras, né? Escolher palavras e trabalhar cada palavra, cada conceito, procurando ver os seus vários lados, né? Então, a palavra é motivação, a palavra é formação, a palavra é capacitação. Qualquer palavra é permeável ao nosso pensamento, é permeável à nossa reflexão. E o que eu quero realmente, na verdade, é fazer com que o leitor pense comigo, pense por conta própria. Aliás, é um pleonasmo, né? Porque pensar por conta alheia é um absurdo. Mas, enfim, que a leitura seja não apenas um momento do seu presente, mas também um investimento para o seu pensamento, né? Para o seu futuro. Essa é a minha pretensão. A editora é a Gutenberg, que é da Autêntica, do Grupo Autêntica. E está nas melhores casas do ramo. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá bom? Para a gente falar mais do futuro, porque eu quero falar com o Sidney sobre esse futuro, de ver as... Eu achei muito interessante isso. Recriar a esperança. E ajudar as pessoas. Com certeza. Né? Ajudar uma família a certeza. encontrar a pessoa desaparecida. Ontem nós tivemos um caso, né, de extrema felicidade, né, na verdade, da Brenda, que foi encontrada, né, após 15 dias praticamente do seu desaparecimento dentro de uma igreja, e nós fizemos um trabalho de evolução, né? Ah, a menininha que sumiu no culto. Exatamente. E ela acabou sendo encontrada ontem, muito interessante. Que bom. E bem? Bem, graças a Deus, ótima, emocionou. O que aconteceu? Desapareceu, ali certamente ela foi subtraída, né, por alguém. Por alguém. E acho que não a maltratou. Não teve, bom, né? assim, eu tive contato, assim, visual, porque também ontem tinha, evidentemente, um glamour, né, justamente verificar a condição dela, como é que ela estava, como é que ela foi encontrada. E o caso da Brenda chamou atenção porque nós tínhamos somente uma fotografia com 2 anos de idade. E ela estava com 4 anos quando ela desapareceu. Então eu tive que fazer uma progressão, né, para 4 anos e divulgar como aquela imagem poderia estar. E aí nós tínhamos, né, eu arrisquei... Tem que mostrar isso. O Milha está indo aí mostrar, está atrás de você, ele vai mostrar.
Vamos colocar aqui. Aí eu arrisquei em colocar um rostinho, um cabelinho um pouquinho mais compridinho, né? E criamos aí toda uma mídia realmente, assim, um marketing em cima do rosto da Brenda. E, assim, felizmente um policial militar acabou reconhecendo num dos cruzamentos lá de São Paulo, né? Em posse de um indivíduo. E esse indivíduo, quando percebeu que a polícia estava fechando o cerco, acabou deixando a menininha num bar e sumiu. Mas, assim, infelizmente, a resposta... Também eu vi, eu não vi direito. Eu passei na hora que estava... Sabe quando a televisão está ligada? E você passa em frente, eu vi um rapaz falando que reconheceu uma menina. Exato. Teve o... por coincidência... A pessoa chegou no lugar com a menina e falou, ei, eu conheço essa garota. Exatamente. Olha, vou chamar a polícia e tal, e ele acabou se evadindo. E, coincidentemente, aquele rapaz era vizinho da Brenda. Então, assim, era a Brenda a história? É a Brenda, a história da Brenda. Então, assim, tem O rapaz era vizinho, viu? Olha, acabou coisa reconhecendo. incrível. Coisa do destino, né? Coisa que realmente era para acontecer. Que, sei lá, tem Deus aí. Tem sim. Né? Alguma forma tem. Exatamente. Tem uma força aí, né? Só que assim, eu tô chamando de Deus, você pode chamar de outra coisa, de coincidência, sei lá. Mas a polícia ela não descartou nenhuma possibilidade. Tanto é que todas as pessoas envolvidas nesse rol aí vão ser investigadas, né? O retrato falado que foi feito, né, ele vai servir como base para a gente confrontar com as imagens do vídeo, porque tem uma captura de um vídeo que ele aparece, né, segurando um determinado indivíduo, aparece segurando a Brenda. Então nós já solicitamos essas imagens para fazer um confronto fotográfico, para saber se realmente a pessoa que estava no dia do encontro, né, foi realmente a pessoa que raptou lá na igreja. Então a gente está trabalhando em... Isso é incrível, né? Porque de uma maldade, É né? incrível. Usar o verbo que o Sidney usou, subtrair uma criança. Subtrair. É uma dor. É uma dor para quem perde. Uma dor absurda. É uma dor para quem acaba recebendo essas pessoas. A gente se emociona, né? Acaba envolvendo. Ontem eu falo porque assim, nós criamos uma rede, né? De orações, de pedidos, né? De trabalho. A gente tem vários contatos com a mídia e eu fiz questão de fazer um trabalho imediatamente para assim, arriscar. Olha, te comoveu também, né? Com certeza. Né? Como todos os casos assim, que envolve criança e que ela é apagada, né, do seu leito familiar, aí você fala, poxa vida, está na minha mão tentar... ajudar que isso aí volte a pelo menos assim a gente criar novamente essa esperança que essa criança volte, né, que essa criança se regresse ao seu lar. Você criou um programa, é isso? Na verdade são metodologias de trabalho, né? Não existe um software hoje que a gente coloca a fotografia, por exemplo, da Brenda e ele vai envelhecer. Na verdade, são métodos de trabalho. A gente utiliza alguns softwares de computação gráfica, né, que permite simular, por exemplo, a região, vamos colocar aqui a região do crânio, o que se desenvolveu no crânio, a textura do cabelo, né, se esta criança tem uma vida sofrida na rua, a gente também tem que ter todas essas informações, por exemplo, com envolvimento com alcoolismo, com droga. Então, todos esses aspectos, né, nós vamos colocando no rosto. Né? E o muito interessante é que a gente trabalha ao lado da família. A família está sempre ao nosso lado, né? Como neste caso a mãe da Brenda, a Geisa, ela estava ao meu lado para nos orientar, nos guiar. Né? Nós somos um braço e que a família vai ali dizendo, olha, porque ela tem um convívio, tem toda uma visão, né, mais aguçada do seu próprio filho, né, do que a gente. É evidente que nós temos ali fotografias dos pais, dos irmãos, né, dos pais, se possível, na época do desaparecimento, né, para a gente traçar ali um perfil antropométrico, que é medidas do crânio, e ali ir calculando o seu desenvolvimento. E aí, assim, os casos são surpreendentes, né, porque às vezes quando a gente encontra uma pessoa, uma criança, a semelhança é muito próxima, né. E o mais interessante é que a família acaba aceitando o nosso trabalho. Mesmo que muitas vezes a gente sabe que o desaparecimento foi uma invasão domiciliar, porque a criança encontrou uma maneira fácil na rua, e a família acaba aceitando, né, a nossa opinião, que dizendo, olha, o seu filho está envolvido com droga. Então a gente precisa colocar esse aspecto no rosto, né, precisa evoluir. Não é só simplesmente criar um rosto bonito, como alguns programas de computador faz, tirar ruga, enfim. Na verdade, a gente tem que colocar todo o aspecto real. Não é um Photoshop. O pessoal apelida como photoshopar essa foto. E, na verdade, não. Existe toda uma metodologia científica. Né? Hoje, a proposta do governo do Estado, após o seu lançamento do decreto,
no dia 25 de Que junho, decreto? existe um decreto que firma o dia 25 como dia, na verdade é internacional, mas em São Paulo também passou a ser o dia estadual. E a força desse decreto é justamente que mantém a Secretaria de Segurança Pública, né, determina que a Secretaria de Segurança Pública, após o imediato desaparecimento de uma criança, que essa criança vá para uma delegacia, que essa família vá para uma delegacia e lá se colhe imagem, né, de alta definição. Né, eu tenho 20 anos de profissão e foi um sonho realmente que se realizou. Né? Então, o governador determinou pessoalmente, falou, olha, o que você precisar para que a gente amenize, para que a gente reduza o maior número possível de casos, você vai ter o nosso apoio. E começou já com o caso da Brenda, porque o link que a gente tem com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação, né, com o metrô de São Paulo, hoje as imagens nós vamos criar uma definição nela para que ela possa ser acessada dentro do metrô. Em vez de estar passando uma propaganda ali, e pelo menos inserir alguns takezinhos de imagem. Né? E isso é muito importante, isso é um sonho realmente que a gente está... E são muitas crianças são muitas, desaparecidas, são muitas. né? É São lamentável. muitas. O número é assustador. É assustador. Você tem números? Eu tenho, assim, um número que foi divulgado no dia 25 de 40 mil crianças por ano no Brasil. Né? É muita criança. É muita criança. Eu fico imaginando, assim, um estádio de futebol que você vai apagando, né? É lógico que esses estádios também vão retornando, porque são as pessoas que acabam voltando para casa. Não se trata de um desaparecimento, então a pessoa só saiu de casa, ficou às 2, vezes 3 dias. apanhava, era Exatamente, maltratada. maus tratos, Né? né? A estatística de Mas aparecimento... tem as que estão subtraídas mesmo. São. Né? Como o caso dela. Alguns casos fica, como eu criei a referência do estádio, fica vazio, fica uma interrogação ali e não se sabe o que acontece com as crianças. A gente tem um caso no Rio que é emblemático, assim, que nunca se resolveu, que é o caso Carlinhos. Carlinhos, eu trabalhei até a pedido da mãe, eu fiz alguns trabalhos de Tão bonitinho envelhecimento. aquele menino, aquela foto. Olha, tão bonitinho. as imagens, né, infelizmente, quando chegam para a gente, elas estão em péssima qualidade. A gente não dá sorte, por exemplo. Neste caso da Brenda, você vê, a Brenda tem 4 anos hoje, né, e a família só tinha uma fotinha foto. de 2 anos. Sabe, assim, hoje é hábito, né, a gente com o celular, né? Todo mundo tira foto o tempo tira todo. Foto, tira foto e acaba se armazenando. A Brenda é uma pessoa, uma família, vem de uma família extremamente pobre, extremamente humilde, né? E ela foi, talvez até Ela ficou quantos dias desaparecida mesmo? 12 14, dias. 12. 12 dias, né? No primeiro dia eu lembro, né, que a mãe estava muito desesperada. estava desesperada e com 3 crianças, né? Uma de 8 meses, a outra menininha de 12 aninhos e um garotinho de 8. E aí eu lembro que nós trocamos a fraldinha do menininho de 8, porque ele estava já 2 dias, porque a mãe perdeu totalmente o sentido, né, da vida. E aí ela desesperou e a gente, quando nós recebemos, né, a dona Geisa na delegacia, nós vimos assim que tinha ali uma comoção, porque os 2 filhos, né, os 3 filhos dela estavam sem comer, sem dormir, né? E aí nós acabamos assim por meio que adotar ali, momentaneamente, né? Primeiro, vamos trocar esse menino, vamos alimentar, né? Separamos as crianças, né? Porque estava toda aquela comoção entre família, né? Polícia, e aí nós, assim, conseguimos a descrição de um indivíduo, né? Com um menininho de 8 anos, e depois nós conversamos com a mãe. Porque ele viu. Ele viu, né? Um determinado indivíduo subtraindo, ou pegando na mão, né? Ele, assim... a pressão foi muito grande em cima dele, evidentemente, né? Porque ele teve que descrever alguém, né? Que aí, assim, alguém que ele não puxou uma arma, não causou nenhum trauma ali momentâneo para ele gravar, né, o rosto desse indivíduo. Então nós tomamos uma cautela muito grande em não criar um fantasma, né? Uma pessoa que de repente só estava ao lado da Brenda, né? E ele descrever ali com exatidão. Na verdade, é por isso que eu disse que essas fotografias, né, da filmagem que aparece o indivíduo carregando a Brenda vai ser extremamente importante para a gente comparar. Mas então vocês ele não tem nenhuma pista dele Não, ainda? está desaparecido, né? As investigações ainda prosseguem, né, para tentar identificar e tirar essa interrogação. O que aconteceu naquele culto? Né? São muitas perguntas, porque a câmera que capta, na verdade, ali a mesa dos milagres, né, que é onde você escreve ali e tal, estava desligada.
né? E era a única câmera que dava acesso. Então, assim, são muitas informações Muitas que vão variáveis. ser... Exatamente. Mas, de todo modo, então, dia 25 de junho passa-se o dia... Internacional, né? Que já é. E Internacional agora, de quê? exatamente. Mas de quê que é o dia? Dia Internacional da Busca e Localização de Crianças Desaparecidas, né? E por força desse dia, o governador acabou criando justamente, né, referenciando a esse dia, criando um decreto. Esse decreto o que é? Ele obriga as secretarias de estados, né, a manter um catálogo oficial. Toda criança da área educacional, ela é fotografada no seu primeiro ano letivo, né, como a gente tirava aquela fotinha, aquela vai foto, ser novamente. Então isso é bastante importante para que um dia uma criança desapareça, a gente Você automaticamente tem uma foto de uma boa referência, qualidade, mas... exatamente. E fora que é uma automaticamente- grande lembrança. Sem dúvida. A gente tinha no colégio, Sim, lembra? eu tenho ainda. Eu E tenho a bastante- minha, É bastante importante. Né? Mas Depois acabou, ficou meio, né? acabou agora, fora de assim, moda. E antes de ter esse decreto, houve uma comissão, né, para justamente discutir o que a Secretaria da Saúde pode ajudar, o que a Secretaria da Educação pode Tem ajudar. que ser Aí eu multifacetado Aí eu mesmo. levantei a mão e falei, olha, eu acho que a Secretaria de Educação pode voltar com aquela fotinha antigamente, que era de lembrança, porque ali a gente tem um rosto. Né? E se pra todo você ano trabalhar, realmente continuar, automaticamente a gente tem ali um estudo facial. Né? Não Pra precisa assim, poder- de computadores de última geração para ficar simulando. Automaticamente a gente vai ver ali a evolução. Né? Muito bacana. Muito bom, parabéns, Sidney. Muito bom, muito Origem do bom. Facebook, né? O futuro Exatamente. chegou. O Facebook é isso, chama Facebook. Facebook, porque as escolas americanas têm o Facebook, né? Essas fotinhas. Exato. É isso mesmo. E as Agora, escolas têm mesmo. As escolas têm. Eu fiquei curioso com a quantidade de crianças que desaparecem. Agora, as que são recuperadas, normalmente são as que são subtraídas, como você diz, Então- porque as que fogem de casa, por exemplo. Então, as que fogem de casa geralmente está ligado a uma condição, entre aspas, melhor, né? Ela muitas vezes é maltratada no seu lar e acaba encontrando uma vida fácil na rua. E essa vida fácil é o quê? Uma pessoa que oferece uma bebida, uma pessoa que muitas vezes oferece uma droga, né? E aí ela encontra, na verdade, aquele prazer que ela não tem em casa. Então ela desaparece, ela some e acha, ela muda, na verdade, o endereço da sua residência, né, do seu lar. E aí acaba, assim, os desaparecimentos eles se envolvem, né, entre 10 a 15 dias. Né? O adolescente que desaparece, ele encontra uma vida teoricamente fácil na rua. E aí Mas ele volta? volta? Geralmente ele volta, geralmente ele é apreendido, né? Existe um programa, como aqui no Rio de Janeiro, né, que a prefeitura acaba fazendo a identificação desses pontos, né, ali de crack principalmente, e acaba... Mas esse desaparecimento é muito ligado à droga, né? Nesse caso da vida fácil. Infelizmente, eu não conheço, assim, pelo menos não trabalhei em nenhum caso que eu tenha que fazer alguma reconstituição de crânio. Né, quando a criança é encontrada só o seu crânio, a sua parte esquelética, né, embora a gente tenha experiência, mas eu nunca fui acionado, graças a Deus, para fazer um trabalho desse. Então, geralmente, quando a gente é acionado, é para fazer um envelhecimento de uma criança que desapareceu e passados 5, 6 anos, né, a gente cria ali uma foto atual. Mas Né, a gente não tem um número, por exemplo, 40 mil crianças desaparecem por ano mas no Brasil. 80% desse número... 80% desse número, ela reaparece. Ela né? Reaparece. Só que Então, tem ela foge de 20%, casa. né? Tem Quando a gente 20% era que fica pequeno, naquela... fugia de casa. Quer dizer, eu nunca fugi, mas fugiam, né? Pois é. Era mas isso, né? Fugiu de casa. Agora, hoje em dia, mas hoje em dia tem a questão da subtração. Que é Exatamente. alguém pegar aquela criança e... Talvez a estatística ela é muito assustadora, porque assim, não se precisa esperar 24 horas, né? Para a criança desaparecer. não? Não precisa. Então, muitas vezes a criança desapareceu por 3 horas, aumenta a estatística. Né? Porque ela não conseguiu um contato com o celular. Né? Então, essa estatística ela aumenta, mas ela também Essa diminui. estatística não é, assim, Exatamente. confiável por isso, porque tem tanto muitas variáveis. Né? Exatamente. Teria que ter alguém fazendo um trabalho, uma pós-graduação, um doutorado, uma coisa sobre crianças desaparecidas, para a gente ter uma coisa mais concreta. Mais concreta, exatamente. Mas que bom que ela apareceu e que bom que existe esse programa que pode ajudar. Com certeza. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.
O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco vamos falar de Van Gogh. Van Gogh segundo Carlos e Van Gogh segundo Fernando Eiras. Fernando Eiras está estreando o monólogo? Na verdade, é sobre Theo Van Gogh. É o lado B do Van Gogh. É o outro, né? É o sombra, irmão. o irmão. Que dizem né? que era importantíssimo na vida dele. Né? Nós temos a obra do Vincent, porque o Theo existiu. Né? O Theo viveram uma infância juntos, foram duas crianças apaixonadas, uma pela outra, correndo ali dentro da Holanda, lá no fim da Holanda, e cresceram juntos, e o destino confeccionou essa história, porque os dois cresceram, ocuparam a mesma gangorra, só que dos lados extremos opostos, porque Theo foi ser marchand, negociador de quadros, e Vincent o criador, ali naquela gangorra. É um grande amor, né? Um amor, E eles uma ficaram amigos irmandade. a vida A inteira? vida inteira. Não, o Theo morre 6 meses depois do Vincent. Morre logo, morre no mesmo ano. Morre de neurosífilis. Todos tinham sífilis ali. Lautrec, Seurat, Rousseau, Zola, aquela gente toda do impressionismo que o Theo lançou. O Theo foi um marchand importantíssimo em Paris. Ele foi para Paris, os tios já tinham essa coisa com as galerias, a família tinha isso. Eram os pastores, o pai era pastor. E ele foi criado para salvar, né? Ele foi criado para ser bom, Theo. Como todos nós. Para ser bom, para salvar, cuidar do outro, pensando no outro. E ele foi nesse caminho e passou a vida cuidando do irmão, sustentando o irmão, o pai, a mãe, a família, cuidando do outro, até que ele, nesse momento, a peça ilumina o Theo nos seus últimos instantes de vida, no sanatório onde ele está, com neurosífilis. E ilumina no sentido de que ele se encara, né? Ele se pergunta o que ele quer. Não se perguntava isso no século XIX, 1870, o que eu quero, qual é o meu desejo. Freud, Nietzsche, Reich, Jung, tudo isso veio com o século XX. Quem sou eu, o que é que eu quero? Então, isso você levava um tempo para ter um foco, né, para o seu desejo. Então a gente vai ali, esse homem passou a vida toda compartilhando com os pintores, com a pintura, foi importante para o movimento do impressionismo em Paris, criou um salão para os impressionistas, lançou eles, Lautrec, Cézanne, apaixonado por pintura, conhecia a cabeça do pintor, do criador. E o Van Gogh estava incluído nessas? Sim, ele prepara um ambiente para o Van Gogh chegar, para o Vincent chegar, porque ele sempre acreditou nessa vocação do Vincent. Porque Vincent só descobriu, quer dizer, só assumiu isso aos 26 anos, quando depois de pastor e tal, depois de ir para a Borinage, se dedicar à coisa do pai, essa ideia de repetir uma história, de ser pastor, de cuidar. Eles foram criados, aquela família foi criada para salvar. E quando Theo chega em Paris, desenvolve um trabalho de marchand muito bem feito, prepara para o Vincent, apresenta o Vincent àqueles pintores todos, e ele ganha luz. Os quadros dele ganham luz, tanto que toda a fase de Arles é a minha fase preferida do Vincent. Ele apresenta essa gente toda para ele e põe ele ali naquele movimento, e ele ganha interlocutores. Que o Van Gogh não vendeu nada nunca. Só eles não sabiam avaliar aquilo ali. Na verdade, o expressionismo estava começando ali. E toda a arte moderna, começando com ele. Ele não sabia como vender o quadro. O Theo, que era um vendedor de talento, não sabia que argumentos usar para vender aquilo. Como vender isso? O que é isso? Os pintores, Gauguin e esses pintores todos da época, Seurat, os pontilhistas, reconheciam valor ali, sabiam que tinha valor,
Mas o que era aquilo? Não se sabia. Tem um quadro vendido, ele, né, ele ainda vivo, mas eu acredito que o Theo inventou aquilo, para ele não morrer. Não, uma outra pintora comprou. Hein? Porque, na verdade, é o seguinte, ele, como você disse, ele já era reconhecido pelos colegas e até por alguns críticos. Exatamente. Mas ele não vendia. Agora, ele parece que não ligou a mínima para isso, porque ele pintou a quantidade de quadros que ele pintou. E não acredito que ele não tenha ligado. Acho que o reconhecimento é importante para todo Não, artista, sem nenhuma né? dúvida. Sim. Ainda mais ele que era uma pessoa carente. Eu digo assim, ele não ligou, isso não interferiu na produção dele. De forma nenhuma, né? Ele tinha fé, ele queria se tornar exatamente. aquilo que ele pintava. Mas Isso ele eu acho morreu, lindo mas- nele. É. Essa coisa de não só pintar Ele os quadros. acreditava nele. Acreditava nele, mas morreu dizendo que ele não representaria que absolutamente fracassou, nada para a arte. Fracassado. Porque ele achava que a arte, a ideia que ele tinha, é de que a arte é uma coisa que serviria para consolar a humanidade. Quer dizer, ele, a partir dele, inclusive, eu desenvolvo uma tese que é o seguinte: eu gosto do filme com final feliz. Porque eu acho que a arte é amigo moral. que gosta. Ela é moral no melhor sentido da palavra. Quer dizer, ela é feita para melhorar o mundo, ou pelo menos melhorar a sua maneira de ver o mundo, né? Então não tem sentido um final infeliz, a não ser que você não tenha esperança no futuro. Então eu acho que é isso. Mas esse final Ele- é feliz, né? Porque o Vincent se tornou possível e ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Agora, eu soube de uma história Ele não há soube 2 disso. meses atrás. Pena que ele não soube disso. Pois é, mas uma história que me deixou muito feliz, porque a história dele é considerada uma tragédia. Né? Eu, na verdade, me expressei mal, dizendo ele não ligava o seguinte: isso não afetou, a tragédia não estava aí. A tragédia dele era com o irmão que o sustentava. Então, ele quando percebeu que ia morrer, ele parece que aceitou a morte dele, porque livrava o irmão desse problema. E o irmão morreu logo depois. Né? Agora, eu tenho 2 autores americanos que lançaram agora um livro que destrói muita coisa disso. Não isso, esse drama aí, da carência dele e a relação dele com o irmão. Mas a história de que ele era esquizofrênico, ele não era, e a história de que ele se matou. E eu fiquei feliz com a história, quer dizer, eu acreditei feliz. É um trabalho seríssimo. Os caras são um prêmio Pulitzer. Eles escreveram o livro do Pollock, que virou aquele filme, e fizeram essa pesquisa e descobriram o seguinte: eles disseram, olha aqui, primeiro que ele não era esquizofrênico. Então, essas coisas malucas da pintura dele, que diziam que era louco, maior não. qualidade. Pois é, falava é. 4 línguas. Ele lia em 4 línguas, Né? traduziu a Bíblia, inclusive, para o holandês. Então você vê. Então, Van Gogh. Era um homem Era um interessantíssimo. homem Agora, ele muito precisava se excluir de toda a urbanidade da época e de tudo aquilo que ele considerava postiço, isso. para estar em contato direto com a vida. Nesse sentido, ele é trágico. De certa maneira, sim. Mas é trágico, que bom, né? Não, claro, mas o trágico é bom. Mas a história é a seguinte, é que ele tinha um que tipo livro é de esse? O livro epilepsia. saiu É um agora? livro Saiu americano, em- é um livro em americano. saiu em Vincent inglês Van ou Gogh saiu em é uma português? biografia. Mas já saiu em Não saiu em português, português, que eu saiba, não. E descobre que ele tinha uma espécie de epilepsia e que tinha surtos de muita loucura, mas não era esquizofrênico. Então ele tinha domínio, porque a arte, eu acho o seguinte: você não consegue realizar nada artisticamente se não tiver absoluto controle. O Cézanne, que fazia tudo espontaneamente, levava 2 anos pintando um quadro Mas o que é que espontaneamente. você chama de absoluto controle? O que é que você quer fazer? O artista tem. Sei. Né? Acontece acidentes e a coisa sai diferente e ele aprova ou desaprova o acidente. Sabe o que eu acho? Então, Eu ele tem sempre acho que a gente controle. assim faz assim. Acho que você tem uma permissividade, você se permite. Certo. Porque você não controla tudo, a gente sabe que não controla tudo. Mas você permite, você se permite. Então há essa permissão de algum lugar da gente que nos dá esse lugar. Então você permite e aí você, porque você permite, aquilo se dá. As Porque a coisas inspiração, acontecem, tem muita subjetividade nisso. E a gente não controla isso tudo. eu Pois é, acho. mas você aprova ou desaprova. Sim, você permite. Né? O melhor exemplo deles é o Francis Bacon, que dizia que era acidente o tempo todo, mas ele tinha absoluto controle sobre os acidentes, porque aconteciam alguns que ele destruía o quadro e começava outro. Ele não aceitava, né? Você julga. O artista, né, é o primeiro julgador de si Exatamente, mesmo, do exatamente. seu trabalho. Você muito sabe rigoroso, se você está indo aliás. bem, se você não está indo bem.
Se você, o Como caminho é que aquele caminho mesmo. você vai, as dúvidas, né, que iluminam uma trajetória. Aí, de né? repente, sei lá, a sua mão pintou uma coisa que você nem queria, mas Não que é. ficou, que te agrada esteticamente ou filosoficamente, sei lá. E aí Mas você mas aceita o acidente. eu queria falar do suicídio, porque eu fiquei Eu feliz quero. de saber que ele não se Ele matou. não se matou, é Não, muito eles boa acham, notícia. ele acha que não, pelo seguinte, porque bom ele se mata, saber. ele está pintando lá no meio dos trigo, dos campos de trigo, e ele dá um tiro na barriga e vem caminhando 2 milhas, seriam quase 4 quilômetros, até a pensão, sobe 3 andares de escada. Eles disseram, olha, é muito complicado para uma pessoa com aquele ferimento. Eu não concordo, tá, com isso. Eu acho que é uma suposição. Pois é, vamos lá. Aí eles chegaram, na pesquisa deles, descobriram o seguinte, que tem um depoimento do médico, do Dr. Gachet, que ele tá pintou, aqui, né? que ele Inclusive, pintou, está aqui no final, aqui, o Dr. Gachet. Ele pintou, Ele pintava os amigos dele. O Dr. Gachet diz o seguinte, que o ferimento era de tal maneira que, a distância que a arma foi disparada, era impossível que ele tivesse disparado. Está no laudo do Dr. Gachet. E a outra história é de 2 garotos, 2 rapazes, porque o lugar, Arles era uma espécie de... O que seria o lugar granfino, onde os granfinos vão passar o fim de semana? Angra, talvez, aqui? pode ser Búzios. Búzios, sei Pode lá. ser Jurerê Internacional, Santa Catarina. Ou né? Pode ser Hamptons, lá em tudo, Nova tudo York, Maresias. Não é? Todo lugar tem um lugar chique, onde o grafino vai, não tem? Os Hamptons lá em Long os Island. Hamptons em Long Island, pronto. Então eram os 7 Hamptons. E eles iam para lá. E esses 2 rapazes eram 2. Um deles, quando morreu, deixou escrito que eles brincavam com Van Gogh com uma arma e debochavam muito dele. As crianças infernizavam ele, Exatamente. porque ele era Era um uma louco figura na bizarra. exatamente. E agora Essa clownesca, figura aí né? pintando com essas velas às vezes as pessoas riam dele Agora na é cidade. curioso isso que você está dizendo. Agora, ao mesmo tempo, ele foi até, voltou para casa, né? E não permitiu que chamassem nenhum médico, não permitiu que levassem ele para nenhum hospital e ficou esperando o Theo. E ele só morreu depois que o Theo chegou. E Theo chegou 2 dias depois. Quer dizer, ele queria morrer. Caramba, que maluquice. É uma coisa louquinha. Eu acreditei feliz da vida da história. Você não... Olha, eu acho assim, acho que a história é feliz de qualquer jeito. Vamos fazer uma claro. coisa, cada um fica com a sua versão. Claro, isso daqui a 100 anos vão Não estar tem uma falando, frase que ninguém estava atribui ali. dizendo que a verdade tem 3 lados, a história de uma história. A verdade de uma história tem 3 lados. A minha, a sua e a verdadeira. Porque são tantas versões. Eu li uma vez, alguém me disse que o Coni disse que não acreditava, não era religioso, porque ele disse assim, olha, o jogo Brasil e Uruguai no Maracanã, nos anos 50, com 200 mil pessoas, eu já ouvi várias versões do mesmo fato. Agora, imagina uma coisa que aconteceu há 2.000 anos atrás. Ô, Carlos, você decidiu, tomou uma decisão interessantíssima, que é mostrar esses pintores para as crianças. Olha, a decisão, aí eu tenho que fazer justiça. A decisão foi de uma pessoa chamada Ana Martins Bergin, que é editora da Rocco, dos livros da Rocco Jovens Leitores. Eu levei para ela, há uns anos atrás, um livro do Matisse, porque eu sou era um cartunista, virei pintor e escrevia nas horas vagas. Eu escrevo por absoluta inspiração. Desenhar, não. Eu sento, começo a desenhar e a inspiração vem. Mas o é texto, natural em você o desenho. Talvez. É mais um sentido, né? Agora, escrever, não. É uma coisa... Eu tenho uma ideia e aí escrevo. E eu tive uma ideia do Matisse, porque a história do Matisse é interessante. Ele foi advogado, nunca, até os 22 anos, não fez nada. E depois virou um desenhista fantástico, um pintor extraordinário, que você olha o Matisse, a primeira coisa que te ocorre é que aquilo parece desenho de criança. Então eu fiz um livro que era o Jardim da Infância de Matisse, em que ele passou 22 anos sem lidar com arte, mas um dia ele passou pela escola que ele tinha feito o Jardim da Infância, e ele tinha crescido, tinha altura, viu por cima do muro e voltou para casa, viu um jardim belíssimo e desenhou aquele jardim e nunca mais parou de desenhar nem pintar, e isso virou a pintura dele. Eu estou contando mal o meu livro. Ele está escrito um pouco melhor que isso. Esse livro do Matisse faz parte dessa coleção? Faz parte, é o primeiro da coleção. Primeiro. Aí é que entra a Ana Maria. Mas aí é que é legal, porque ele Ana conta Martins, um pouco de Matisse, sabe? Um dos pintores mais inovadores do século XX,
desenhava com liberdade, coloria com emoção. Para a criança, quer dizer, você faz um perfil e aí ele desenha, não é? Você desenha, ilustra o livro a partir inspirada em Matisse. Inspirado nele. Não é isso? Mas aquela não é a inspiração do povo da moda, assim. É a inspiração clara, está escrito. Mas deixa eu contar a história né? da Rocco, porque aí eu levei para lá o Matisse e a Ana Martins me chamou e disse assim, olha aqui, gostamos, vamos fazer o livro, mas não queremos um livro, queremos uma coleção. Vamos fazer, criaram esse nome, Pintando 7, e eu teria que fazer, em princípio, 7 livros. E eu falei, bom, vou ver se eu tenho engenho e arte para fazer isso. E fui para casa e aí comecei a fazer, ou seja, ela me transformou num autor infantil, porque agora eu já tenho... Agora eu sou já tenho uma biblioteca Depois do do Jardim de Infância, vem cá, Alexandre, mostra aqui. Vem cá, menino, né? Não, eu já fiz, aqui, tá 6, falta agora Rousseau. falta o Segredo de Matisse, que está aqui também. Ó. Segredo de Magritte. De Magritte, desculpa. E brasileiros? o Magritte. Não tem nenhum brasileiro. Olha que lindo. Por nenhum preconceito, não. É porque eu sou autodidata e eu aprendi a pintar. Esse é o que é o meu preferido. É o seu preferido. Não se deve ter filhos preferidos, né? Mas esse eu tenho. Porque esse Mondrian, ele é todo ilustrado com a pintura do Mondrian, que é inteiramente abstrata. E eu, quando resolvi contar a história dele, eu falei, eu vou fazer um livro que eu possa ilustrar com as abstrações do Mondrian. O Mondrian é engraçado como ele inspira, né? Ele inspira coleções de moda. Eu tenho uma bolsa inspirada, feita pela Suenz, que, aliás, o César se tornou um pintor agora, que era amador, nem sei se ele vai ser profissional, mas ele é um homem de desenhar sapatos, entendeu? E ele agora está fazendo telas. E ele fez uma coleção inspirada em Mondrian. Mondrian inspira a moda, inspira várias... Porque é uma coisa extremamente contemporânea, é lindo, né? há um século. Muito bonito. É muito... Mondrian é muito E como é a história dele? A história dele ele Ele nasceu... é de onde? Ele é holandês? Ele é holandês. Também? Holandês. A Holanda é um país esquisito com relação a isso. A Holanda e a Espanha são, né? Porque a Itália está lá, tem a Renascença, tem tudo lá e tal, mas a Espanha e a Holanda com a pintura são esquisitas. Ele nasceu lá e no livro aí eu falo dele desenhando um pier, que eu vi isso em Nova York, numa exposição. Ele desenhava um pier vizinho da casa dele e ele ia simplificando, até que ele chegou a uma simplificação. Se você mostrar aqui, ó, isso aqui é um pier visto do alto, do lado, não sei, eu confesso para você também que eu não sei, mas ele vai simplificando, aqui ele já começa a entrar no Mondrian, não é? Aí eu começo a história aqui dizendo o seguinte, a Holanda é um país flat, quer dizer, chato, né? Ele não tem montanhas. Então as estradas são todas muito retas e elas se cruzam. E ficam muito bonitas no feriado nacional, que elas são decoradas. E azul e vermelho, por acaso, são porque o Mondrian só usa cores primárias, né? Amarelo, vermelho e azul. E aí começa, até que acontece na Europa uma coisa muito esquisita, muito estranha, de mau gosto, né? Eu fiz uma suástica nazista ainda é um Mondrian, né? E ele atravessa o oceano e vai para os Estados Unidos. Lá ele começa a desenhar Nova York, que é uma cidade que é o Mondrian. Se você olhar Nova York do alto, você vai ver que são retas se cruzando e os amarelos são os táxis passando. Aí ficou fácil desenhar Nova York. Com o jazz, que ele se apaixonou pelo jazz, os quadros dele começaram a ficar mais coloridos. E esse aqui é um dos últimos quadros dele. Ele morreu moço, né? No ano que eu nasci. E virou o Mondrian. Aí eu termino o livro dizendo que ele, como todos os pintores, esse abstrato aí, pintava o que via. Pintava o que via. E Van Gogh pintava também o que via. Pintava o que via, todos como via. E você? Eu pinto o que eu consigo ver. E aí você virou um autor infantil, Carlos. Virei um autor infantil, graças a... Duas orelhas e um sorriso, olha que simpático. E hoje eu faço livro infantil assim, com uma alegria enorme, porque eu adoro desenhar. Quer dizer, adoro pintar e desenhar. Pintar e desenhar é a mesma coisa. Mas eu desenho todos os dias, pelo menos 5 horas.
É mesmo? Todos os dias. E no dia, tanto que eu vou passar um fim de semana fora, eu fico chateado. Terceiro dia na praia, mas eu não vou desenhar nada aqui. E tanta coisa, né, vendo acontecer. Leva né? o Gosto material muito, e gosto desenho. muito, desenho todos os dias. Não sei, fico feliz quando termino o dia se eu aprendi alguma coisa. Não sei o que vai acontecer com aqueles desenhos. E às vezes desenho objetivamente, né? Quando é um livro, quando é um quadro mesmo. Mas eu gosto muito. Carlos, Gostei parabéns disso. por isso. Boas ideias mais. Você pensa nas crianças para escrever? Penso. Como é que Na elas verdade, o entenderiam? primeiro livro que eu fiz lá atrás, eu tenho uma filha, ela era criança. Aliás, o segundo livro. O primeiro foi um livro já inspirado, talvez, pelo convívio com a criança, né? Porque a criança é uma coisa fascinante. Mas teve um segundo livro que eu gosto muito, que é O Princípio e o Fim, que ela me perguntou no carro. Estava assim, ela disse, pai, o que tinha aqui antes? A criança faz perguntas metafísicas. Eu digo, antes de construir, abrir no rebolso. Eu digo, abrir tudo. Não. Antes, muito antes de tudo. Eu digo, bom, é uma pergunta muito complexa. Eu vou levar um tempo para responder. Aí, porque ela queria saber o princípio das coisas, né? Aí eu fiz um livro chamado Princípio e Fim, que eu não vou contar aqui não, porque não é televisivo, mas ele é legível. Eu espero. Mas o Planeta as Colorido é crianças me inspiram o tempo televisível, todo. né? E eu gosto de ir às escolas, conversar com as crianças e tal. Porque, Gosta? porque a criança é um Criança público... sincerão, né? E ela não tem inibição, ela não tem limites, quer dizer, ela tem limites de educação. Hoje estão perdendo. Ou deveria ter. Exatamente. Mas as crianças são muito... A criança é muito... Espontânea Ela é mesmo, espontânea. né? E ela se liga. É surpreendente porque no mundo de tanta tecnologia, eu vou numa escola, vou falar com as crianças, começo... Aí as professoras... Eu aprendi com uma professora, ela disse, desenha. Aí eu vou para o quadro, começo a desenhar, é um silêncio absoluto. As crianças ficam fascinadas com aquele desenho. Eu não sabia disso, que você gostava de ir ao colégio e encontrar crianças. Muito bom, né? As crianças podem não ter limites, mas elas precisam ter horizontes. E você, com esse teu trabalho, você abre uma possibilidade imensa de criação, de recriação. Você interpreta, você lê, você recria. Isso para a criança, ela a capta na hora. O Picasso dizia que toda criança é artista. O problema é que depois vai para a escola. Né? Isso foi lido errado, mas está certo. A frase é maravilhosa, é isso. Porque depois começaram a não fazer escolas, porque não, tem talento, não precisa de escola. Mentira. Autodidata é a pior coisa do mundo, né? Porque você aprende com dificuldade uma coisa que o professor te ensina com facilidade. E além de tudo, as pessoas às vezes dizem assim, você é autodidata, que beleza. Eu digo, não, você imagina ser autodidata em Paris, com o Louvre, de pintura, no caso, com o Louvre, e em Nova York com o Metropolitan. Agora, ou Londres com a National Gallery. Agora, no Rio você tem um Museu de Belas Artes, que é uma distância muito grande, é um museu maravilhoso. Eu ia lá, passava horas, minha filha eu levava no carrinho e ficava olhando os quadros lá, que tem muita coisa boa do ponto de vista artesanal da pintura. Tá. Né? Artisticamente já deixa muito a desejar, porque falta dinheiro, faltam quadros. Bom, mas agora temos Van Gogh em livro para criança e o outro Van Gogh no teatro. No Teatro Poeira. O Teatro Poeira. Olha o outro Van Gogh, ficou lindo você, de Tel. Não é? Você de Tel. É uma Ficou influência bom. Belíssima foto. A gente está de quinta a domingo, que é 21h30, e aos domingos às 19 horas. Né? Estamos lá. Evocando essas cores fortes. Tá certo. Reforçamos isso no final do programa, horário e tal, ok? Eu queria agradecer ao André Dias a liberação da presença do Fernando Eiras aqui. Fernando vai fazer novela? Eu vou fazer Guerra dos Sexos. Guerra dos Vou Sexos. fazer um casal, nós dois, Drica Moraes e eu. Olha que bom. Somos dois suburbanos da Moca. Olha que delícia. A direção de Jorge Fernando. Muito bom, né? Vai ser muito bom, com certeza. Intervalo, a gente volta falando do E aí Comeu, que é um filme do Felipe Joffre, que tem o Bruno Mazzeo, o Marcos Palmeira e o Emílio Orciolo. Então, intervalo, a gente volta já já falando de cinema, sem censura, no programa da TV Brasil.
O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, e aí? O cara foi Tá praticamente animado. expulso. Tá animado, tá animado. Intervalo é animado. Eu acho que esse programa devia um dia fazer um, sei lá, um filme, assim, do intervalo, sabe? Uma coisa assim, um programa de final do ano do intervalo. Eu tô Os dentro. intervalos. São maravilhosos. Tem, Mas o quando tem Fernando- médico, o tem Fernando gente é que especial, consulta, porque hein? Ele chegou lá naquela sala lá, que não sei como vocês chamam, aquela sala que a gente A fica lá salinha, a hoje. gente chama de salinha. E ele chegou e ele já estabeleceu imediatamente uma atmosfera de bom programa. Quem? Ele, Fernando. Fernando? Não, porque nós estávamos ali formalmente conversando. Estava legal a nossa conversa, né? Mas ele profetizou, ele profetizou. Não, ele chegou imediatamente. É verdade. De modo Tá que você vendo? tem que incluir. A salinha, o intervalo, a gente tem que inventar um jeito de fazer um filme, de mostrar para vocês, porque é bom, é muito bom. E aí, comeu? E esse título, rapaz? A gente conseguiu 45 segundos para mostrar aqui nesse horário. Ai, meu Deus. É uma discussão, é um filme de homens discutindo a vida, como é? Pode-se dizer que sim, né? É um filme sobre esses três amigos, a relação deles enfim, com a vida amorosa, sabe? De uma maneira muito, como é que eu posso dizer, a gente está revelando muito, talvez. De maneira muito sincera, um sincerão, Muito sincera, assim, muito sincera, muito sincera. Eu acho que isso que justifica o filme, isso que justifica o próprio título do filme. A gente mexer no título do filme, que tem origem no texto da peça do Marcelo Rubens Paiva, era a gente querer explicar o filme, sabe? A gente quer justamente questionar. O filme tem uma interrogação, né? Não é à toa também. Claro que quer dizer nesse caso uma outra coisa. Está dentro de um fenômeno popular dos homens, mas eu hoje vejo essa interrogação como algo muito a mais, né? Muito além, que é justamente descobrir por que os homens se comportam desse jeito. E hoje eu começo a ter uma leitura diferente do filme, porque eu hoje assisto o filme, porque hoje eu vejo mais gente assistindo o filme. Então o diálogo está se ampliando cada vez mais, isso é parte do nosso trabalho. A gente está aqui falando de Van Gogh, de filosofia, do futuro, etc. E eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu estou vivendo um pouco de tudo isso, sabe? Isso é muito intenso, nosso trabalho é muito intenso e a gente agora está tendo que lidar com tudo, né? Com as opiniões e com a nossa impressão do que a gente fez, descobrindo coisas que a gente nem mesmo sabia. E eu hoje estava muito em cima disso, dessa interrogação e a representatividade que ela tem no filme. Porque foi a partir de uma interrogação que eu topei fazer o filme. Felipe, é um filme sobre a solidão? Ele passa muito em cima da solidão. Tem um personagem que a solidão talvez seja extrema para ele mesmo, que ele não represente isso, principalmente na frente dos amigos, que é muito comum os homens criarem máscaras para poder se comportar entre eles, muito mais do que eles fazem, talvez, entre as próprias mulheres, na verdade. Eles são muito mais mascarados entre eles do que com as mulheres, porque as mulheres elas conseguem decifrar muito melhor o que os amigos bobalhões entre eles não definem. Então, esse papo todo que rola na mesa entre os homens é um artifício para poder usar a representação de outros para poder tirar dali um proveito de entender o que passa com ele mesmo. Então, tem um dos personagens que que é muito bem interpretado pelo Emílio, inclusive, enfim, a solidão acho que é uma coisa que ele tentou estudar bastante para poder reforçar isso nesse personagem, sem também deixar isso muito óbvio. Mas sim, a solidão é importante no filme. Para esse título também. Você pensa assim, que filme é esse? É uma comédia? É para rir? Mas não é, você vai vendo que não é. Quer dizer, você ri de si. Uhum. Isso é muita coisa. Né? Claro, isso é a máxima da comédia, né? A gente estava conversando disso, inclusive. Né? Entender. Eu fico tentando, uma vez eu estava conversando com um amigo, não é a primeira vez que eu menciono isso. Talvez os meus colegas mais próximos vão falar, pô, já está ele falando dessa história de novo. Mas é porque ela, para mim, é muito simbólica, porque a gente fica pensando... Não, a gente fica... Assim, eu passo muito tempo pensando nas coisas, a gente estava falando de futuro.
o futuro para mim acaba sendo um problema, porque eu penso tanto no futuro que ele se transforma numa ansiedade, então isso é quase que uma doença moderna também, né? Então, acreditar que as coisas vão dar certo, acreditar, ter fé, né? Então, assim, eu tento hoje trabalhar nesses conceitos para poder ter uma vida mais saudável. E o que eu penso muito sobre a comédia hoje, principalmente depois de conhecer o Bruno, ter com o Cazé também, que é o produtor do filme, a oportunidade de estudar sobre o humor, sobre a comédia. Eu penso muito no Nariz Vermelho do Palhaço, porque ele representa um pouco a tristeza que a gente desconhece, porque já me disseram que ele esfrega tanto o nariz de chorar, que ele tem aquele nariz vermelho, ou que ele bebe tanto, né, que ele fica com o nariz vermelho. Então, todos esses códigos para o Nariz Vermelho do Palhaço é que me fazem buscar o lado humano de toda a comédia que eu vou me aproximar, sabe? Então, a interrogação, nesse caso, ela foi a partir dessa pesquisa. Quando eu recebi o texto a primeira vez, a primeira coisa que eu vi foi, e aí, comeu, e esses caras, e esse texto, eu já comecei a criticar. Então, eu tive uma visão muito preconceituosa sobre os personagens que eu ia abordar na primeira vez que eu li o texto. Mas eu nunca neguei aquilo, porque eu acredito na existência daqueles 3 personagens. Eu reconheço eles na sociedade, eu conheço eles de perto. É isso que eu acho que eu vai sei que ser eles o existem, embate. então isso não é um artifício nosso para fazer, sabe, uma comédia barata. A gente quer discutir realmente a sociedade através de um ponto de vista que, no nosso caso, tenta ser o mais bem-humorado possível. Eu acho que perpassa também todas as classes, né? Claro, por mais... É uma pergunta que né, Claro. do operário ao patrão, assim, né? Claro. Ao poder. O poderoso fala isso, né? Desculpa. Opa! É parte Apenas do um copo futuro. d'água. Nada demais. Copo d'água. Até beber um pouquinho. Na verdade, não é uma pergunta recorrente, assim, entre os homens, o universo masculino é muito democrática nesse sentido, porque ela, não estou dizendo que ela é legal, que ela deveria ser recorrente, mas ela é recorrente. Claro, eu tento, eu me distancio um pouco até quando eu faço essa análise sobre o filme que eu vou trabalhar, sobre os personagens que eu vou abordar, porque até que nível também eu tenho um pouco de cada um deles e o quanto eu também não tenho, sabe? Eu acho que nem todos os homens são como eles são também. A gente não pode generalizar. A gente tem ali 3 personagens que eles, claro que não por acaso, o Marcelo é um cara muito sagaz para escrever sobre o comportamento humano, o Bruno tem uma visão incrível para isso também, o Lusa Silvestre, que escreveu o roteiro, soube manter tudo isso, eu tinha que dar sequência nisso tudo, em observar isso de uma maneira tolerante. Eu fui convidado para fazer, eu já tenho uma parceria com o Cazé e com o Bruno, que vem desde o Cilada para a televisão. Eles me convidaram na época para dirigir 2 temporadas de programa para televisão. A gente depois teve, por conta dessa experiência também, uma experiência muito bem sucedida com Muita Calma Nessa Hora, que é uma comédia quase que, enfim, jovem, e que é onde eu pude experimentar mais, observar mesmo aquilo que aparentemente pode parecer mais superficial do comportamento humano, algo que seja profundo e que justifique aquilo. Se uma menina está triste com as amigas porque elas esqueceram o aniversário dela e aquilo para um filme pode parecer superficial, para mim aquilo tinha muita importância, porque quem sou eu para questionar os sentimentos das pessoas? E eu acho que tudo justifica um filme nesse caso. Esse filme eu fiz a mesma coisa. Então, quando eu olhei, homem de cinema? Eu? A sua formação nesse caso, minha formação, na verdade, eu me formei em publicidade na PUC. Na época não tinha o curso de cinema ainda. Eu tenho um primo super cineasta, que é o José Joffre. E eu procurei ele para ver se ele podia me dar uma oportunidade, ele me deu uma oportunidade. Só que eu achei que eu precisava da vida acadêmica também. Eu poderia ser um autodidata, eu poderia aproveitar e aprender com os colegas, mas naquela época eu já estava me sentindo muito deslocado. Assim. O cinema ele é muito participativo. Então você acaba vendo os seus colegas trabalhando, você vê o quanto tem de aprendizado ali. Eu precisava dar uma acelerada naquilo. E aí eu tive a oportunidade dos meus pais, do meu pai principalmente, da minha mãe acreditarem nisso, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso lá, me especializei, voltei, terminei a PUC, porque eu tranquei para estudar. Voltei, hoje eu adoro poder dizer que eu sou um homem de cinema. Adoro. Se eu puder viver de cinema, que é o que está acontecendo agora,
vai ser bom para mim, vai ser bom para muita gente, porque isso vira um exemplo, né, de que a gente hoje tem uma profissão que a gente pode viver dela. E cinema, como a televisão, é uma arte coletiva, né? Você precisa do todo, né? Das pessoas, muito de parcerias, todo mundo junto, né, num projeto. Isso deve ser muito legal, né, fazer um filme nesse sentido, né? É tão legal fazer um filme. Você sai do mundo, é difícil voltar. Quando você vai sentindo que vai acabando, você tem que voltar Dá uma tristeza para o mundo do cotidiano. Porque você vai para um lugar que você inventa, né, junto com aquelas pessoas, você faz uma aliança, e aí você tem que ir criar, instaurar aquele lugar, e aí depois quando você sente que tem que se despedir, se desapegar, para o ator então é uma loucura. Porque aí você tem que esquecer aquilo e daqui a uns meses você vai viver a situação esquizofrênica de estar sentado, se assistindo, não estar lá e também não estar aqui, porque você está se assistindo. Você está meio lá, meio aqui, é uma esquizofrenia. É muito adorei essa definição. Muito boa, né? É muito louco isso. Você não pode fazer mais nada. É porque se constrói uma cidade, se compõe um personagem, né? Uma época, um tempo. Vive o personagem. Não é? Vive aquilo ali fechado. Aí você continua a sua vida. Você tem que se desapegar daquilo, você não vai ficar ali. Tem que se adaptar. Aí você vai... É muito intenso. Aí você volta, faz uma readaptação. Ele não se suporta. Ele não consegue ver o Johnny Depp. Ele diz que não assiste. É mesmo? Não consigo. Gravando com o Tony Ramos uma vez. Vamos ver, Tony, vamos ver a cena, vamos ver. Não vejo não. Ele não vê, ele acaba de fazer, ele não vê logo depois. A gente vê para ver o que fez, o que não fez, o que conseguiu, como é que... O resultado. Você vai estudando. Quando você acaba de fazer uma cena, você quer estudar o que você fez para ver como você está encaminhando. Ele não consegue. Ele fez, deixou ali, e aí ele vai... Aí cada um tem um jeito de lidar com esse desenvolveu o desapego logo ali. Desapegou daquela cena. Então, um sujeito superior, né? Essa coisa. É muito intenso. Assim. Eu vejo porque eu faço essa interlocução com os atores e eu sei o quanto eles, em alguns casos mais, alguns casos menos, sofrem por conta disso. Né? E se filma... Porque é uma entrega muito grande. Você filma a história na sequência? Não, a gente filma, na maior parte das vezes, fora de ordem. Você tem totalmente esquizofrênico. Totalmente fora de ordem. Então, como é que o ator fica nessa? Porque, ele vai e volta. Ele vai e volta. Vai e volta. Meu Deus. Ele vai e volta. E atores que têm muita técnica para isso, e as técnicas também diferenciadas, por formações diferentes, por serem pessoas diferentes, né? Tem ator que faz isso com muita facilidade, tem ator que precisa de tempo para fazer, tem ator que sofre mais para entrar e sair. Tem atores que se ficam doentes por conta disso. As pessoas perguntam pra gente que é ator, né? Mas o que é técnica? É uma coisa fria? Porque você fala técnica, parece frio, né? Não é vivência. Técnica é vivência, é a sua vida que você evoca e leva para ali. Agora para um pouco, volta depois, enfim. E a gente tem um trechinho, quase um minutinho do filme. Vamos conferir? Oi! Tudo bom? Tudo bom? Voltando da faculdade? Nossa, tá cheio de trabalho pra fazer. E o carro, deu tudo certo? Deu. Meu pai me deu uma bronca e agora eu só posso pegar o carro depois que eu fizer a autoescola. Eu nunca te agradeci por tentar me ajudar com o arranhão. Imagina, não precisa. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Se precisar de ajuda pra manobrar, me chama, tá? Pode deixar. Pilastra é um troço muito traiçoeiro. Pilastra é um troço muito traiçoeiro. Porra, tô... Ótima cena. E muita gente gosta de encontrar essas pilastras da garagem. Então fala, a gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estamos de volta aqui com Sem Censura, com alguns comentários muito interessantes. A Miriam escreveu um livro sobre Van Gogh, Confraria Van Gogh Ficção. Eu vou passar o seu e-mail, Miriam, para quem for melhor de e-mail. Quem é melhor de e-mail? O Fernando Eiras ou o Carlos? De e-mail?
Melhor como? Melhor assim, porque ela quer o endereço de vocês para mandar o livro. Então eu passo o e-mail, não posso rasgar o e-mail no meio. Vocês se entendam aí. Já é e-mail, né? Quem for, já é e-mail, né? Deve ser. A única coisa certa do futuro é a morte. O fim de todos os fins humanos é o fim. A tragédia humana, portanto, suplanta a Divina Comédia. Vicente de Salvador. Seu livro A Última Flor Amarela foi o material de trabalho da Ângela durante muitos anos. A Ângela é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e essa obra ajudou muito a levar os alunos a refletir sobre vários temas utilizando essa história. Adoro. Legal, obrigado. Ela diz para você. É para isso que a gente escreve. Não é? Para receber um e-mail desse. A Martinique de Brasília queria mesmo, era participar aqui do programa, ela adorou. Chato que o programa seja curto, ela queria que fosse maior. Mas ela sentiu vontade de responder os comentários a respeito do e-mail. Ela tá feliz aqui. Eu queria agradecer a você por querer participar, porque a gente só quer participar do que a gente gosta, né? Do que a gente não gosta, a gente não quer. Então, adorei. Na verdade, esse bloco é assim uma palavrinha de cada um, né? O que você quer fazer com esse programa? Qual é o seu sonho? Você é feliz de estar trabalhando com ele? Sem dúvida. Eu acho que hoje... Essa missão do pai do Van Gogh, receber, que ensinou, que é de fazer o bem, o que é a sua? Usar a tecnologia, né? Através, qualquer pessoa ter acesso através de um celular, ela poder, de repente, na rua olhar, será que essa criança é uma desaparecida? Ir lá rapidamente e tentar reconhecer, E tentar tem várias? trazer. Tem. Você já fez vários? Hoje a gente está criando essa nova metodologia. Isso aqui seria uma moça. Uma hoje moça em que dia. desapareceu, né? Hoje ela estaria com 33 anos, né? E a pessoa tem um acesso fácil, né? E tem outras? Eu tenho aqui, tem uma em 3D, né? Como ela ficaria em alta definição. Olha isso. Então essa é a nossa ideia, criar o futuro a partir de agora para tentar ajudar, né? As pessoas. Onde aperta para ver outro? Aqui? Tem só esse... Opa. Tá passando aqui. Para trás. Aí. Isso. Olha aqui. Pois é. Não, aí já cheguei nas suas fotos mesmo. Esse é o meu futuro. Mas esse é o futuro, esse é o seu futuro. É o meu futuro. Então, bom futuro para você. Ô, Felipe, você quer fazer um próximo filme ou você está no barato desse ainda, assim, na divulgação, Agora está muito em cima desse, mas eu quero fazer muitos outros, se Deus quiser. A gente tem, enfim, já encaminhado aí o Muita Calma Nessa Hora 2, Os Caras de Pau também. Enfim, tem filmes para acontecer, mas a gente está focado agora, o trabalho é em cima do Ei Com Eu. A gente precisa fazer um bom número, a gente já fez um excelente lançamento, já abrimos muito bem esse final de semana. O cinema brasileiro tem isso, né? O primeiro fim de semana é decisivo para ter a segunda semana. De uns anos para cá, assim, principalmente se você tem um número restrito de salas, a briga por espaço é muito grande. Então, quanto melhor for o lançamento, melhor são as suas médias, mais você convence o exibidor de que ele precisa manter seu filme em circuito. Senão, ele tira para botar outro. A gente, graças a Deus, fez um lançamento excelente. Então, a gente vai ficar ainda muito tempo em cartaz, se Deus quiser. Tem muita gente para ver o filme, o boca a boca do filme está excelente. A gente já está fazendo números que são super importantes para a gente e para o cinema brasileiro esse ano, que até então filmes excelentes, mas números não tão bons. Agora a gente tem mais um filme bom e números melhores ainda. Muita torcida aí. Obrigado. Né? Tá em cartaz no Rio, São Paulo? Está no cartaz no Brasil todo, em mais de 500 salas. Nossa, tá bem mesmo na fila tem. É o segundo maior lançamento de filme brasileiro da retomada, depois do Tropa de Elite 2, se eu não me engano. Então é muito representativo pra gente hoje isso. Isso mesmo, boa sorte. O futuro deles parece que vai ser bom, não é? Pois é, porque você vê que todo mundo está o tempo todo conjugando o futuro. Todo mundo tem uma propensão a falar do presente, do passado e logo falar do futuro. E o que um escritor, né? O que um artista pensa quando faz alguma coisa? Eu acho que pensa em fazer as pessoas acordarem, né? Para a realidade, para si mesmas, né? Ter um pouco mais de lucidez. Aristóteles dizia que as pessoas ou estão dormindo ou estão acordadas. As que estão dormindo não sabem que estão dormindo e não sabem
quem está acordado. E quem está acordado sabe quem está dormindo e sabe que está acordado. Quer dizer, essa situação é bem aquela que nós queremos que os nossos leitores, né, a plateia, que se caiam em si. Quer dizer, será que eu estou dormindo ou será que eu estou acordado? Né? Será que eu estou sem saber do que está acontecendo ou estou ligado? Acho que é por aí. Por aí. Você pode se ligar também em Van Gogh, em Magritte e em Matisse. Eu gostei muito desse duas orelhas e um sorriso. Não tem nada a ver com esse tema aqui. Não. Mas é simpaticão, olha só. Não é simpaticão? É simpaticão, sim. Mas a gente falou aqui de Van Gogh e a gente falou do Theo, que é o personagem que é irmão do pintor e que é o marchand, quer dizer, é o cara que vende as obras dos pintores, e que Fernando Eiras está fazendo outro Van Gogh, com texto do Maurício Arruda Mendonça, direção de Paulo de Moraes, no Teatro Poeira. O lindo Fernando Eiras. Você espera por ele lá, porque depois vai ter ele em Guerra dos Sexos. Isso. Fazendo o casal brega da Moca. O Dinorá e a Nieta. Dinorá já é barba. Não, mas ele não gosta que chame ele de Dinorá. Ah, claro. Não devia ter dito isso. Eu já entrego, mas é que eu não resisto. Você passa, você é irresistível. Então vai ser bom, hein? E Quadrica, que é um escândalo de atriz também. E é uma criatura da maior qualidade, uma artista da maior qualidade. Né? Isso é tudo, né? Quando a pessoa é boa no que faz e é boa como pessoa. Aí dá isso, tá, Fernando Eiras? Então, ó, muito obrigado a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Ó o futuro aí. Não é? Ó ele aí. É sempre bom quando eu venho aqui. Mas é sempre bom, porque você não é bom.